Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geologia Urbana e Ambiental e abordaremos o nosso último tema do semestre, Introdução à Legislação Ambiental e ao Licenciamento Ambiental. Boa aula. Para a gente começar falando de legislação ambiental e licenciamento ambiental, é importante lembrar que a consolidação do direito ambiental se dá somente em 88 com a Constituição, com a Carta Magna. Lá no título 8, que refere-se à ordem social, no capítulo 6, que refere-se ao meio ambiente, no artigo 25, ele é introduzido com os seguintes dizeres, Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, é somente, de fato, com a promulgação dessa Constituição que o direito ambiental, de fato, é consolidado no Brasil. Esmiuçando um pouco mais, em seu parágrafo 2º, ele defende, do artigo 225, é defendido que aquele que explorar os recursos minerais vai ficar obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com soluções técnicas que serão exigidas pelo órgão público competente, sob a forma da lei. Em seu parágrafo 3º, também diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente que sujeitarão esses infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação dos infratores de reparar os danos causados. Esmiuçando só um pouco mais, em seu parágrafo 2º também entende-se que a gente vai partir do pressuposto que o dano ele é inevitável. E, no entanto, vai caber ao órgão público exigir quais são os requisitos em que o dano vai ocorrer, já que o dano é inevitável, e qual é a forma de recuperação mais apropriada por aquele devido dano. E, entretanto, no parágrafo 3º não se discute a legalidade desses atos e também, mas de certa maneira, é interessante que ele deixa implícito que o reparo daquele dano ele não vai inibir algum tipo de sanção posterior. E ainda pensando na essência do artigo 225 da Constituição Federal, ele visa a preservação e restauração dos processos ecológicos, a promoção do manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas, a definição de espaços territoriais de proteção e ecossistemas naturais, que são as APAs, o controle de produção, comercialização e utilização de substâncias perigosas, e além da exigência do licenciamento ambiental, por meio de estudos de avaliações de impacto ambiental, como o EIA-RIMA, como RCA e IPCA, e ferramentas como o PRAD também, para atividades que são potencialmente poluidoras. Tendo entendido que no artigo 225 da Constituição tem-se a exigência do licenciamento ambiental, a gente tem que entender que esse licenciamento ambiental vai corresponder a um conjunto de procedimentos administrativos que visam a obtenção da autorização para a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades que vão demandar recursos ambientais. E essa autorização ela é justificada justamente por aquelas ações que são consideradas de efetiva ou potencialmente causadoras de impactos sobre o ambiente. Lembrando que ainda existe a premissa de que o dano é inevitável. E ainda, se há a obrigatoriedade do licenciamento ambiental, também serão impostas quais ferramentas e instrumentos para isso que serão impostas? Justamente a avaliação dos impactos ambientais, os AIAs, que justamente vão fornecer as informações para basear a tomada de decisão e corresponde a uma análise das consequências sociais, ambientais, econômicas, culturais e também institucionais de uma ação
né, de uma intervenção sobre o meio ambiente. Essa ideia de AIA, eu imagino que vocês tenham entendido bem como funciona nas últimas aulas com a professora Ana, né? Então, corresponde, né, a AIA mais o licenciamento ambiental, né, correspondem a instrumentos essenciais para a execução da Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, que foi, né, uma lei aí, uma lei publicada em 1981, né, lei número 6.938 de 81, que traz, né, como ferramentas fundamentais para a execução da sua política nacional do meio ambiente. Mas vem uma questão, né? Qual foi a origem disso tudo? Qual a origem disso tudo? O que fez chegar até, né, isso ser acolhido pela Constituição e até o momento atual que o meio ambiente torna-se cada vez mais, né, relevante e, de um modo geral, temos tomado cuidado cada vez maior com a nossa intervenção e os impactos, né, que nossa intervenção vai causar ao meio ambiente. Bom, então é bom entender também de onde que vem essa conversa, né, toda, de onde que surgiu essas conversas. Só mesmo relembrando alguns aspectos que acho que a professora Ana também citou com vocês, né, que essa ideia, né, essa ideia da avaliação do impacto ambiental, enfim, surge lá com o NEPA, né, que é o Ato de Política Nacional para o Meio Ambiente dos Estados Unidos, no final ali da década de 90, né, e durante década de 50 e década de 60, década de 60, né? Final da década de 60 e durante décadas de 50 e 60, né, houve diversas discussões neste âmbito, né, para políticas de proteção e mesmo do meio ambiente. E visando justamente, né, o NEPA como linha principal ali, desse ato da Política Nacional para o Meio Ambiente, tem-se a identificação dos impactos ambientais, né, os efeitos ambientais negativos da proposta. Então, se são efeitos ambientais negativos da proposta, são impactos ambientais ou não? Né, para um pouquinho, vai lá no primeiro link no primeiro link da descrição, né? Efeitos ambientais negativos são impactos ambientais ou são impactos ambientais negativos, né? Qual é a diferença disso? Bom, né, além dos efeitos negativos da proposta, né, também para embasar alternativas de ação para a mitigação, né, melhorar a relação desses recursos ambientais negativos no curto prazo e a manutenção e mesmo melhoria do seu padrão ao longo prazo, e também uma clara definição quanto, né, a possíveis comprometimentos dos recursos ambientais para caso essa proposta seja implementada. Isso é de, né, extrema importância. Bom, e à medida que essa preocupação com a avaliação de impactos ambientais, né, e os efeitos da implementação de alguns empreendimentos começa a tomar o mundo. Então, né, devido a esse aumento na discussão sobre avaliação de impactos ambientais e as interferências no meio ambiente com a ação antrópica, né, tem-se lá em Estocolmo, em 1972, a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, né, que justamente tinha como principal objetivo o estabelecimento de uma visão global, né, e princípios comuns que serviriam para a inspiração e orientação da humanidade para a preservação e melhoria do nosso, né, do ambiente, do meio ambiente. E, basicamente, né, como deliberações que ali ocorreram, né, uma das principais é que deveria ser confiada às instituições nacionais competentes a tarefa de planificar, administrar e controlar a utilização dos recursos naturais dos estados, né, com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente.
E, né, justamente é com essa amplificação das discussões sobre AIA, né, avaliação dos impactos ambientais, que aí sim toma né, uma dimensão maior e todo mundo começa a falar sobre isso. E ainda é importante falar, né, que durante a década de 70 a atuação federal e estadual no Brasil ela era mais corretiva e mais, né, restritiva aos grandes centros urbanos e industriais, né? E também vale ressaltar que São Paulo querendo ou não, é um precursor aí na legislação, né, com o disciplinamento do uso do solo para a proteção de mananciais, cursos d'água e de outros reservatórios de água. E isso aconteceu ali entre 75 e 75 e 76, que de certa maneira aí sim começa-se a ter uma ideia de uma atuação mais preventiva. Né? Mas é importante salientar também, que eu já estava quase me esquecendo na realidade, né, que embora tenha tido, né, essa certa vanguarda em relação a São Paulo, é importante lembrar que em 1976 a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, ela é criada também, né? Então acaba que ela começa a ter esta atuação na esfera federal, que posteriormente, com a criação de outros órgãos, como o CONAMA, enfim, que ficariam todos ali submetidos à Secretaria Especial do Meio Ambiente, que então era diretamente ligada, né, ao Palácio Planalto. É importante, né, pensar que, mesmo com a criação da Secretaria Especial em 73 e algumas ações que não tinham tanto um viés de prevenção, né, como que foi essa evolução, né? A partir de quando que houve a evolução do pensamento até chegar na consolidação do direito ambiental, né? Quando ela realmente é acolhida pela Constituição Federal de 88. Bom, em 1981, o então presidente João Figueiredo, ele promulga a Lei 6.938, de 81, criando assim o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e, por conseguinte, a Política Nacional do Meio Ambiente. Né? E essa Política Nacional do Meio Ambiente também vinha, né? Também vinha a criação de seus fins, dos seus mecanismos de formulação e aplicação. E dessa forma se instituiu, né, o cadastro de defesa ambiental. Né? Bom, e ao CONAMA compete o estabelecimento de normas e de critérios para o licenciamento das atividades que tem, né, que efetivamente vão causar algum dano ou tem potencial de causar danos. Né? E obviamente que seriam concedidos, né, para os estados e supervisionados por órgãos superiores. Mas na realidade antes era só o CONAMA e em 1989 foi criado o IBAMA, que passou, né, a ser esse proponente. Né? Então o CONAMA estabelecia mediante proposta do IBAMA, né, e enfim, toda o supervisionamento do licenciamento, da autorização da implementação dessas atividades, então papel, né, torna-se papel do IBAMA, que sim está submetido ao Conselho Nacional do Meio Ambiente. Né? Então, isso é muito importante. E justamente com a promulgação da Lei 6.938, vêm as primeiras normas e critérios para o licenciamento ambiental. Né? Obviamente que depois tudo isso fica, né, submetido ao Ministério do Meio Ambiente, que na realidade só foi criado em 1992. E é importante, né, lembrar que, além né, com a criação do CISNAMA, o principal foco ali, a principal
ação, né, foi a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, de fato, e que ela tem como objetivo a preservação, né, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental, que vai propiciar a vida, assegurando ao nosso país condições de desenvolvimento socioeconômico, né, os interesses de segurança nacional e também a proteção da dignidade da vida humana. Não sei exatamente se é isso que a gente tem feito hoje, mas ela foi criada com esse intuito. E lá no artigo 4º, né, da Lei 6.938, a gente tem os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente e lá no artigo 9º, né, estão elencados os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, né, instrumentos para, de fato, o funcionamento, né? E o que acontece é que, como objetivo assim, principal, né, o foco da Política Nacional do Meio Ambiente era a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade da preservação e da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Então, esse era o objetivo principal da Política Nacional do Meio Ambiente. E dessa forma, né, como instrumentos para que, de fato, esses objetivos fossem atingidos, né, são diversos. Né, alguns a gente pode citar como estabelecimento de padrões para a qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, né, que de fato tem-se a obrigatoriedade, né, de instrumentos para avaliação dos impactos ambientais, né, incentivos à produção, à instalação de equipamentos, mesmo a criação, né, ou absorção de tecnologias que estariam voltados à melhoria da qualidade ambiental, licenciamento e revisão das atividades, né, que são poluidoras ou que têm potenciais, né, tem grande potencial de poluição, e também a criação do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, né, o Cadastro Técnico Federal, que inclusive até hoje, né, o Cadastro Técnico Federal é utilizado para o cadastramento e o início do licenciamento ambiental federal, e também o estabelecimento de penalidades disciplinares ou ainda compensatórias, né, quando não fossem cumpridas as medidas determinadas, e também a instituição do então relatório de qualidade do meio ambiente. Né? Então, esse é o escopo mais geral da Política Nacional do Meio Ambiente de 81. E a partir daí, né, começa-se a consolidação do direito ambiental. E lá no dia 23 de janeiro do ano de 1986, então, é publicada a resolução CONAMA, de número 1, né, de 86, e que visava, e essa resolução visava o condicionamento, né, do licenciamento ambiental de determinadas atividades modificadoras do meio ambiente. Então, dessa forma, em 86, os estudos, né, o EIA e o RIMA, né, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impactos ao meio ambiente, tornam-se obrigatórios, efetivamente obrigatórios, né, para determinadas atividades. E só quero ver de novo se vocês estão se lembrando de um conteúdo que está recente na cabeça de vocês, qual é a diferença aí entre EIA e RIMA. Vamos lá, segundo link da descrição do vídeo, quero saber a diferença entre EIA e entre RIMA. Vamos saber como vocês estão. E de fato, né, aí vem aquela questão, esses estudos EIA e RIMA são estudos estratégicos e por isso seriam secretos? Não, né, e a resposta é não. E justamente esses estudos, né, o EIA e RIMA, esses estudos ambientais, eles deveriam ter publicidade aí por intermédio de audiências públicas. E, enfim, ele condiciona, e a resolução CONAMA de 86 também condiciona algumas, né, quem são as pessoas que podem requerer uma audiência pública, né, em quais circunstâncias essas audiências públicas aconteceriam ou acontecerão. Em 87, 3 de dezembro de 87,
por meio da resolução CONAMA, de número 9, de 87, né, por isso que foi 87. Bom, eles ratificam mais uma vez, né, a importância da disponibilização do EIA-RIMA para a sociedade e essa participação e com a sua validação também, né, e mostra e o torna, né, como obrigatório, elemento obrigatório para a concessão da licença e manutenção dessa licença, né, e fazendo com que haja a mais clara comunicação possível com o público interessado, né? Inclusive, há artigos, parágrafos que dizem não, que esse RIMA, essas audiências públicas para apresentação do RIMA, deve ser feito nos lugares de maior facilidade de acesso para o público interessado, né? Dentre outros aspectos, né? Quanto à realização dessas audiências públicas para a publicidade, né, do RIMA. E, enfim, né, a consolidação do direito ambiental no Brasil se dá em 88, com a Constituição de 88, né, com o acolhimento da avaliação de impactos ambientais, o licenciamento ambiental, né, fazendo com que, de fato, a questão ambiental no Brasil tivesse uma posição mais relevante. Tudo bem que há grandes discussões e percepções em relação à relevância da questão ambiental, né? Mas a gente não está aqui no momento para discutir isso. Mas a ideia é que o período de consolidação do direito ambiental aconteceu ali de 81 a 88, né? Com a Lei 6.938 de 81, né? Promulgada pelo então presidente João Figueiredo, até a promulgação da Constituição de 88. Né? E esse senhorzinho ali, com a Constituição na mão, é o Ulisses Guimarães. Em 19 de dezembro de 97, né, a resolução CONAMA 237 de 97, ela revê alguns procedimentos e critérios que são utilizados no licenciamento ambiental, né? Então, daí ela estabelece algumas normas, né? Bom, então, a regulamentação das competências, né? Então, daí tem-se a ideia das esferas de responsabilidade, né? A esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal. Ainda ela estabelece as etapas do processo de licenciamento, né? Quais são as etapas que devem ser seguidas, quais as licenças, né? A licença prévia, licença de instalação, licença de operação, enfim, e também menciona outros fatores que devem ser observados para o licenciamento ambiental. E uma lei que tem um impacto muito importante no direito ambiental brasileiro foi publicada numa sexta-feira de carnaval, 12 de fevereiro de 1998, né, que é a lei número 9.605, que é chamada de Lei de Crimes Ambientais. E essa lei, ela dispõe, né, sobre sanções penais e administrativas lesivas ao meio ambiente e penalidades a serem aplicadas aos infratores. E a Lei Complementar número 140 de 2011, ela fixa normas para a cooperação da União, dos estados, do Distrito Federal e de municípios, né, em ações administrativas decorrentes ao exercício, né, de licenciamento de cada um ali. Bom, então fica competido ao IBAMA, né, o licenciamento e análise, enfim, de grandes projetos de infraestrutura que atinjam mais de um estado, né? Então, isso aí fica na esfera federal. IBAMA, né, que é um órgão que está associado ao meio ambiente e ao CONAMA, né? E novamente, e mais uma vez, né, é reiterada a importância da participação social na tomada das decisões, né, sobretudo nesses projetos, esses grandes projetos de infraestrutura, e justamente essa participação social ela vai ser
ela vai acontecer por meio da realização de audiências públicas, né? Lembra lá da importância da questão, né, do RIMA ser apresentado para a população e que já vinha desde 1986, né? E que de fato é padronizado e o formato, né? E só em 87 que se tem de fato as normas de como essas audiências públicas que possibilitariam a participação social, né, por meio dos resultados do RIMA, né, do relatório de impactos ambientais. Bom, então de fato a gente está falando de RIMA, né, que eu imagino que lá atrás vocês já tenham me respondido que o EIA, né, que é o Estudo de Impactos Ambientais, ele consiste em todo o processo de obtenção e de análise das informações necessárias, né, e os dados, enfim. E já o RIMA é, de fato, né, a forma de expressão desses resultados que foram obtidos no EIA. Então, se o RIMA, né, é um relatório e é tão importante que haja uma participação social para a tomada de decisões, né, é importante a gente pensar em algumas questões, né, que podem atrapalhar essa participação social na tomada de decisão. E, de fato, não é a não realização das audiências públicas, né, visto que a realização dessas audiências públicas elas são obrigatórias para que, né, os empreendimentos, os projetos sejam licenciados. Bom, mas a questão é: quais são os aspectos prejudiciais para os RIMAs? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido a minha pergunta aqui, tá? Então, quais são os aspectos prejudiciais, né, para o real entendimento dos RIMAs? Bom, basicamente, a inadequação da linguagem, né, a insuficiência de tempo para análise e também a falta, né, de isenção e independência da equipe técnica, né? Então, todos esses aspectos devem ser, de fato, analisados para que não haja prejuízo aí para a análise dos RIMAs. A ideia justamente da legislação ambiental, né, de certa maneira, sobretudo com a Lei 9.605 de 98, é impor sanções, mesmo que seja de forma educativa, né? Mas como educar? Uma educação meio forçada, através de aplicação de multas, né? Multar os infratores. Mas a grande questão que a gente tem que observar, tomar muito cuidado às vezes, né, é como uma coisa não adianta evoluirmos com uma legislação ambiental, né, até o momento em que há uma mudança que não haja uma mudança na cabeça de quem está mentorando isso, né? Quem está fiscalizando, quem está coordenando, quem puxa a rédea dessa história toda. E a gente tem visto muito isso atualmente, né? Com o IBAMA sendo considerado, classificado como a indústria de multas, né? Com a redução das autuações do IBAMA, né? Sendo que notícia de ano retrasado, na realidade, que as autuações são as menores na última década. Informações do ponto de vista de que devem em multas para o IBAMA, em multas ambientais para o IBAMA, 59 bilhões de reais, né? Ou situações ainda de demissão de fiscais ambientais, né? E mesmo a atuação do Ministério Público com a conversão de multas e também com desconto aí. Para desconto. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a própria legislação ambiental não comece a sucumbir, né? E tudo piorar. E eu acho que, né, com a cúpula do clima esses dias, talvez consiga nos abrir a mente para algumas coisas, quais são as percepções quanto, né, a proteção ambiental e, de fato, ao cumprimento
da legislação ambiental, como deveria ser, conforme é defendido na Constituição de 88. Agora vamos discutir um pouco sobre licenciamento ambiental, mas eu acho que falei um pouquinho, então vamos parar para um lanchinho, descansar um pouco a cabeça e daqui a pouco vamos para a segunda parte da aula.